Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fora do Eixo, o podcast da Eixo Mental, que nasceu para que a gente possa discutir os dilemas da vida na perspectiva da psicanálise, mas de uma maneira bem descomplicada. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que aparentemente é paradoxal, mas que, na verdade, tem raiz no mesmo lugar. A infantilização do adulto versus a adultização das crianças. Meu nome é Leonardo Simon, eu sou host e jornalista desse podcast e sempre, eu tô muito bem acompanhado e aqui ao meu lado está ela, nossa neuropsicanalista, nossa especialista em relações saudáveis, minha analista e minha amiga de guerra, Deise Costa. Seja bem-vinda. Muito obrigado. Mais um tema. Agora, esse tema pesado, vai colapsar nossa mente, né? Vamos combinar? O preparo desse tema já colapsou um pouco, já, a gente já ficou desorientado aqui, mas a gente segue firme fingindo que nada aconteceu. Mas quem vai nos ajudar a sustentar esse tema, Isso aí. A nos dar um norte e a contribuir com o seu conhecimento é ela, doutora Ana Carolina Steffanoni. Isso é aí. Isso aí. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder contribuir um pouquinho com esse podcast que tem tanta relevância e com pessoas que eu valorizo tanto, como comprometimento, responsabilidade, na qualidade de trabalho. Show que demais. já é fofa ela, doutora né, Ana, gente, é psiquiatra e ela também é especialista ali em atender crianças e adolescentes, né? Isso. Ana, embora ela atenda o público em geral, mas ela tem uma especialização nessa área. Mas aí hoje eu a acho sua que é propício. É propício, além de ser propício, é confuso, porque agora o adulto tá ficando infantil e a criança tá querendo ficar adulta, então você tá no lugar certo, né? Isso. E já isso. E já que você já empurrou a gente pro tema, Deise, eu queria entender um pouco esse caos que a gente vive. É criança coach? É adulto de chupeta? É tanto fenômeno? É bebê reborn? É bebê reborn. Agora tem a chupeta para acalmar, né, as pessoas. Para lidar com a ansiedade. Para lidar com a ansiedade. Tem também as fraldas e o berço para o adulto. Uhum. Tá? É só vocês rolarem aí nos YouTubes da vida e vocês vão enxergar essas coisas absurdas. Deise, que é isso? Pois é. Que é isso? Por onde a gente começa? Nossa, tanta coisa. Bom, o primeiro passo aqui, dentro da psicanálise, principalmente pelo método, Deise Costa, o MDC, pela Eixo Mental, a gente valoriza o desenvolvimento emocional. Desenvolvimento emocional por 5 teóricos. Winnicott, Melanie Klein, Freud, Piaget e neurociência. Então, não dá pra gente simplesmente ignorar que nós estamos em construção desde o ventre da nossa mãe. E aí, quando a gente percebe que está colapsando, que está quebrando etapas dentro do desenvolvimento emocional, claro que vai dar ruim. Vai dar um monte de comportamentos confusos, pessoas sem identidades e, claro, uma gama de transtornos mentais, né, doutora? Como é que tá lá seu consultório? Cheio de transtorno ou é só confusão de identidade? Lotadíssimo. E é isso, todas as fases são importantes para essa questão do crescimento de dentro para fora e formar adultos saudáveis. E tá tendo uma distorção. Então, crianças estão querendo assumir o papel de adultos, pulando essa fase lúdica de crescimento e aí formando adultos inseguros e pais que não conseguem criar os seus filhos de uma forma saudável e gerando pessoas inseguras também. E o mundo tá uma loucura, né? Então, eu queria entender, doutora, já que você comentou sobre isso, eu queria começar pela adultização de crianças, né? Eu queria entender como que a gente consegue perceber, esse comportamento, o que seria, porque a gente fala desse tema, dessa palavra que às vezes até é difícil de pronunciar, mas na prática como é que isso funciona? É quando a criança ela tá tendo um comportamento tanto emocional quanto cognitivo que não tá dentro daquele período, daquela faixa etária dela. Então, são as crianças que precisam assumir responsabilidades muito cedo, às vezes por uma fragilidade social, então tem que o irmão cuidar da irmã para a mãe poder trabalhar, então não tem aquela fase de brincar, de cuidado. Pode ser também na questão da mídia, que acaba incentivando que as crianças se tornam mais adultizadas por meio de TikToks, dancinhas, a parte estética, que a criança já tem que estar maquiada, já tem que estar seguindo um padrão estético.
Pode ser também com... me ajuda, Deise. Sexualização da criança. Não, pode, muitas vezes. inclusive, talvez, né? Acho que é bom a gente colocar, porque são vários elementos. Não existe um elemento, Exatamente. né? São vários elementos e ou a falta deles ou o excesso delas pode estar relacionado a essa quebra de desenvolvimento. Então, a gente percebe adultos muito com aquela coisa de, né? Meu filho não vai sentir ausência, porque a minha mãe não queria ser minha amiga. E agora eu quero ser amiga da minha filha. Isso é uma distorção de crença e dentro do desenvolvimento emocional, mães, seus filhos precisam de mães, elas não precisam de amigas. Me dá um nervoso, sabe? Exatamente. Porque o adulto, ele precisa se colocar no lugar de adulto. Não adianta você querer ser criança amiga. é importante você colocar limite e você dar contorno, porque isso traz segurança e faz com que a criança ela cresça de uma forma saudável, né? Exatamente. Se você quer misturar isso, não, ela é minha amiga. Você coloca aquela criança num papel de adulto. E querendo confidencializar as coisas Ou com a filha. E isso cria, realmente, pula etapas, né? Então, a gente tem a ausência desses pais adultos saudáveis, né? Porque hoje em dia, tanto a idade quanto o tamanho não está significando mais nada. E aí, a gente tem também adultos ausentes e essas crianças, elas ficam à mercê de quê? Ou da internet, ou da mídia, da rede social. E isso vai moldando esse cérebro, né? E é muito importante a gente dizer que a neurociência, ela deixa muito claro agora, nos últimos 10 anos, os estudos estão categóricos e firmes, mostrando que o pré-frontal, que é a capacidade de realidade, racionalidade e decisão, ele termina a sua poda com 25 e tem novas pesquisas que falam que é com 28. Então, o que está acontecendo com essas crianças? Que elas estão sendo orientadas por adultos que acham que estão... colocando elas num futuro, né? E aí eu fui assistir o vídeo lá do Felca, fiquei até assustada com o vídeo dele, não sei se vocês assistiram. Sim, mas o quanto que tem a parte dos pais confusos, que os pais acham que estão fazendo bem, mas na verdade essas crianças estão sendo exploradas. E tem a segunda etapa. Essas crianças deixam de ser crianças, elas não fazem coisas de criança e o cérebro vai pedir a conta. Quando elas ficarem adultas, elas vão ter comportamentos infantis. Porque é muito importante que nós tenhamos essa parte lúdica, essa parte de brincar, do desenvolver para ela crescer, né? Que eles falam de dentro para fora. E agora elas estão realmente de fora para dentro. É você ser... É você ter para ser, né? Exatamente. Essa questão da mídia, das redes sociais, que faz com que a gente seja valorizado por meio de likes, essa troca afetiva de moeda, assim, da questão de redes sociais, e que faz com que quanto mais haja esse consumo, mais perigoso seja, porque a criança estando em casa, ela pode estar em qualquer lugar do mundo sendo influenciada por qualquer geração não. Qualquer tipo de pessoa que exatamente. Você não sabe nada sobre ela, né? Exatamente. E eu fico me perguntando se... Eu imagino que esse sempre foi um problema, tornar crianças adultas, quando a gente pensa que antigamente muitas crianças, filhos mais velhos, por exemplo, precisavam assumir a responsabilidade, às vezes, de ter que cuidar do irmão mais novo ou dos irmãos, né? Sim. Dependendo ali do contexto familiar. Né, só que aí era uma diferença muito grande, porque havia uma necessidade. Uma vulnerabilidade social. Uma vulnerabilidade social, e aí isso esbarra mesmo no comportamento social da época e... Hoje a gente tem mais, Deise, mais formas de adultização. Recursos. A gente tem mais recursos, só que a adultização não está sendo para responsabilidade. Exatamente. Essa é a diferença uma influência social. Da minha geração, é aquela responsabilidade de adultizar, que a gente ainda brincava. Eu mesmo cuidei da minha irmã, troquei fralda dela, enquanto a minha mãe estava trabalhando. Mas a gente brincava também. Então era ali, você aumentava um pouco a sua cognitividade, né? Que a gente se colocava ali como responsável. Tinha ali até um orgulho, né? Sim. Da gente, nossa, eu cuido da minha irmã, eu faço isso. Nossa, você só brinca. Você falava desse jeito, mas tinha a parte de brincar. Hoje, para mim, o perigo não está na responsabilidade. Antes fosse a responsabilidade, eu acho que o perigo hoje está na sexualização.
Perfeito. É você trazer para a criança que ela não tem profundidade do que é uma relação sexual. Ela não tem. Ela não sabe que Mas aquela quando dança... ela se expõe àquilo, ela começa a já ter um olhar mais tendencioso para ela vai normalizar, mas quando Exatamente. essas próprias meninas, elas são vítimas, porque elas acabam sendo vítimas de um pedófilo Total. ou de um abusador, elas ficam assustadas, porque elas não têm profundidade de que aquela dança, que aquele jeito, que aquilo tá chamando alguma coisa muito mais profunda da qual ela não sabe. Ela sabe uma camada da sexualidade, ela não tem maturidade cognitiva de entender o que está acontecendo. Mas eu acho até um pouco mais grave, porque às vezes a criança, ela é tão criança e ela não tá tendo noção da gravidade dessa sexualização que ela nem interpreta que aquele ato tá sendo de ser abusada. Isso aí. E aí, mas o adulto que tá por trás, ele é responsável, Sim. ele sabe qual é o resultado disso e As ele sabe consequências, as consequências, mesmo que seja leigamente, não como a gente, né, que é profissional da área, mas de alguma forma você sabe. E a gente tem informação hoje de todas as formas. Então eu percebo que são mães, pais, que eles simplesmente ignoram o papel de pais, educadores que está construindo um adulto. Porque não é fácil, né? Não, não é. É necessário responsabilidade, dedicação, tempo. E talvez esses adultos, pais dessas crianças erotizadas, também não estejam muito conscientes do que eles estão fazendo. O que aconteceu na infância deles que eles estão fazendo Exatamente. isso com os filhos? O que aconteceu? Talvez estejam repetindo, né? É possível que achem que estão normalizando essa situação. Tá paralisado, amigo? Não, eu tô algum aqui deixando insight? eu tô deixando a conversa aí. É porque eu queria só retomar um ponto. Quando eu falo que esse é um debate que já havia, eu acho que hoje criou-se novas formas de adultizar, porque eu lembrei de uma atriz de uma série famosa adolescente da época que eu era criança, que eu era adolescente. Você era de 90, né, amiga? É Chiquitita? Não precisa. Eu posso falar que é uma série chamada iCarly. E a menina. Já vi. A menina lançou um livro, depois de adulta, que dizia assim: Estou feliz que minha mãe morreu. Ai, eu vi E essa aí reportagem. ela retrata Era o nesse nome livro. do- Estou feliz era que minha capa? mãe morreu. Era o- o nome Não. do livro. O título do livro? Do livro, sim. Foi porque a Uau. mãe dela havia morrido. Ela e a irmã deram uma risada e tiraram uma piadinha. Até que, enfim, a gente vai ficar livre dela. Porque a mãe, e aí ela relata muito do quão foi traumático gravar as séries, né, que ela gravou quando ela era criança e Por adolescente. exemplo, hoje eu vejo a Britney Spears também, né? Britney, Sim. então, é isso que eu tô falando. É que hoje a gente tem novas faces de um problema que não é tão novo assim. Sim, Exatamente. verdade. E aí eu acredito que pra você já devam ter chegado pessoas com reflexos de ter tido uma criação assim. Sim, E como é esse adulto que foi obrigado a ser adulto ainda criança? Então, nesse Perfeito. viés agora de erotização, nesse viés de fama, dinheiro, eles já sabem que são explorados. Mas a respeito que eu vejo no meu consultório, são pessoas muito inseguras com questão de baixa estima, autoestima baixa. São pessoas que não conseguem regular bem as emoções, então tem uma baixa tolerância à frustração, não conseguem, por não terem sido crianças, não conseguem, chegam sendo adultos, não conseguindo lidar muito com a frustração. Então, são pessoas que têm dificuldade em manter vínculos afetivos, em confiar no outro, né? Porque não foram crianças saudáveis. Então, gerando transtornos como depressão, ansiedade social, transtorno de personalidade borderline. Sim, o transtornos border aumentou muito. Alimentares. Transtornos alimentares, porque você tenta suprir uma falta, um desconforto. Então, isso vem muito dessas questões de feridas da infância, né? Por isso que é importantíssimo, é crucial a terapia e o trabalho da Daisy. Eu falo assim, não seria nada da psiquiatria sem eles realmente, de forma minuciosa,
tratando coisinha por coisinha, voltando lá e ressignificando aquelas questões. Porque o medicamento, ele vai melhorar a química cerebral. Então, vai diminuir os neurotransmissores que dão estresse, aumentar os neurotransmissores que dão prazer e bem-estar, como serotonina, noradrenalina. Mas o papel da Daisy de chegar lá e voltar... Cadê a sua criança ferida? O que aconteceu? Você tem direito, sim, de ter raiva, de ficar chateado, de chorar e ressignificar muito daquilo para ser um adulto saudável, né? Que provavelmente terá para sempre os traumas de ter maiúsculo ou minúsculo, né? Sempre vai ter. Mas a gente consegue fazer com que a pessoa se torne muito mais funcional e tenha mais qualidade de vida. Né, controlar melhor a questão do sofrimento, conseguir lidar na sociedade, se inserir no meio, isso é muito importante. É verdade, ela falou tudo agora. Não, eu acho que a gente pode terminar. A gente quer agradecer. Now the world don't move to the beat of just one drum. Brincadeira. Mentira, ele tá assim, gente, ó. Já os 3 episódios que a gente grava, ele tá engraçadinho. Não sei se ele tá fazendo curso de stand-up, não sei. A gente quer te convidar a curtir, compartilhar, nos acompanhar nas redes sociais. Se você está gostando desse episódio, você pode nos dar 5 estrelas. Se você estiver ali nos acompanhando no Spotify, você pode curtir e compartilhar no YouTube e nos acompanhar no Instagram também, toda vez que aparece o nome da gente aqui embaixo, né? Principalmente da Daisy e da tutora Ana. Vocês podem ficar à vontade para segui-las, porque qualquer suporte, vocês podem entrar em contato com elas e ali vocês podem ter informações mais aprofundadas sobre o que a gente está conversando aqui. Bom, pessoal, a gente falou um pouco desse fenômeno da adultização das crianças, mas em paralelo a isso tem um outro fenômeno acontecendo, que são dos adultos infantilizados. E parece que, enfim, é um fenômeno mesmo, porque mais recentemente começou na China um movimento, mas se espalhou por outros países, de terapeutas recomendando que adultos usassem chupetas para que eles pudessem lidar com estresse, ansiedade. Será que é para tentar se reconectar com a criança interior? Exato, Então, é um argumento. É um argumento, né? mas no meu meio, todos eles são totalmente contra isso. Não dá para ser a favor a partir do momento que você, ao invés de cuidar da sua criança interior dentro de um set analítico, dentro de um consultório, você está usando um artefato infantil que regride a sua psique. Porque você tem uma regressão emocional. Fora o dente, né, amiga? Fora o dente que fica pra fora, mas fica pra fora. Tinha que trazer um dentista aqui pra dar com a gente aqui, nesse episódio. Exatamente. Então, assim, eu não vi ainda nenhum profissional, eles falam que são profissionais, eu desconheço esse tipo de profissional, inclusive gostaria de conversar com algum pra saber que argumento é esse. Porque não faz sentido neurologicamente, neurofisiologicamente, você tá fazendo um colapso naquele momento, porque o teu cérebro, ele tá de adulto, com responsabilidade de adulto, Total. coisas para fazer de adulto, e aí o cérebro, ele codifica tudo que você faz. E aí, imagina eu tô aqui ansiosa, ao invés de eu usar o meu pré-frontal com autoconsciência, com autopercepção, e me fazer perguntas, será que precisa dessa ansiedade toda? Ela é real ou ela é só um afeto? Ao invés de você fazer essa autoconsciência, você coloca uma chupeta na sua boca para você parar. Não faz sentido nenhum. Então, eu realmente gostaria de ouvir qual é o argumento que está por detrás dessa situação. Além disso, para além disso, você tem pessoas que vão regredir, o cérebro codifica que você está regredido e há um conflito interno. Todas as vezes que o seu cérebro entende que você faz uma coisa, você fala uma coisa e age de outra, você gera um conflito interno. Então, isso só aumenta os conflitos, porque o cérebro, ele precisa de coerência. Ele precisa de entendimento. Então, que entendimento é esse? E aí a minha pergunta é, que adulto infantilizado é esse que não tá dando conta da vida adulta?
Então, é algo para se repensar. E, inclusive, a Eixo Mental tem achado esses problemas dentro da contratação de funcionários das empresas. Nós estamos com muita dificuldade de fazer contratação de cargos simples, sabe? Cargos como recepcionista, motorista de entrega. Porque eles não querem a responsabilidade. Esse, então, é o ponto da infantilização do adulto, Isso né? aí. Não é nem só a questão de chupeta, de mamadeira, de bebê. É não assumir compromissos nem responsabilidades. É como se esse fosse só os sintomas de algo Exatamente. maior de que um está comportamento que não quero ser adulto. Sabe por quê, Isso, doutora? e o cérebro vai codificando isso, não quero ser adulto, e aí dentro das relações de vínculos afetivos, essa pessoa vai se comportar como bebê. E aí tinha uma artista aí, aquela Andressa Urach, que ela fez um livro que ela se comportava como uma bebê com o namorado dela. Gente, pra mim isso é quase um transtorno dissociativo, né? Exatamente. E aí ela dizia que era como ela se sentia acolhida. Então, assim, que resgate é esse de criança interior? Minha querida, você cresceu, meu amor. Então, existem outras formas de acolhimento, aceitação, pertencimento do adulto. Não é mais. Você não tem que voltar lá, porque o cérebro nem consegue preencher as lacunas. Enquanto você fala, eu lembro de a gente ter trabalhado muito, né, essa questão da infância. Primeiro porque eu percebo que o adulto já tem mecanismo para lidar com os desafios da vida sem necessariamente ter esses componentes que nos infantilizam, né? Exatamente. Então eu acho que é um problema a partir daí, porque se a gente como adulto já tem mecanismos para lidar com as frustrações, né, com a pressão, com a ansiedade, então a gente tem que se apropriar desses mecanismos. E aí eu lembro que muita gente voltou na infância, né? Entendeu em cada etapa. Para entender a dependência emocional, para entender qual é a necessidade de ser reconhecido em excesso, qual é a necessidade de ter pessoas ou mulheres fortes ou homens fortes perto. E aí você vai percebendo essas nuances. Então você vê que tem uma lacuna ali da infância, a gente vai ressignificando. E aí a gente tem os mecanismos de defesa que são infantis, de adultos infantilizados, e tem os mecanismos de defesa de adultos. E a gente vai percebendo que isso precisa aumentar e a gente faz um tratamento, né? Por isso que tem paciente novo que chega, você atende 15 dias? Não, minha querida, não atendo. Porque é um tratamento. Exatamente. O cérebro precisa entender um padrão. A vida já tá toda cheia fora do padrão, já tá toda bagunçada. Ele precisa de que alguém oriente, coordene e ensine ele a ter padrões de adulto. E para isso é como se fosse uma escola. Total. Padrão, responsabilidade, disciplina. Isso aí. Né? Isso exatamente. é importantíssimo. Né? Sem isso não tem como você transformar, porque o que a gente quer é transformar. E o cérebro ele só transforma a partir de 3 componentes, que é a construção da sinapse: entendimento, assimilação e acomodação da informação e repetição do novo. A repetição do novo é depois que eu entendi quem eu sou, de onde eu vim, por que eu existo, por que eu tenho isso, o tempo de assimilação e a repetição do novo. Aí você tem uma sinapse. Sabia que eu acho isso muito lindo? Porque é nesse pequena atitude sua, você já faz o que talvez uma mãe e um pai nunca fizeram, que é ensinar e botar um certo limite e as condições de que as coisas precisam acontecer. Porque para mim, muito da causa da infantilização do adulto são pais que não foram pais e assumiram a responsabilidade de botar limite, de empurrar, de, em alguns momentos, dizer não, da criança aprender de certo ponto, até certo ponto, lidar com frustração, se autorregular. Então, tudo isso é importantíssimo e por isso que nós estamos tendo pessoas tão disfuncionais que não acreditam em si próprias. Eu tava vendo uma análise que eles tinham comentado do filme Enrolados. Você viu? Que era que é aquela menina que fica lá em cima de uma torre, que a mãe ficava, o mundo é perigoso, você só pode ter eu de amiga, você só pode ter a mim. Eu sou sua amiga, lá fora é tão perigoso. E quando ela sai, ela andando e vendo e pisando na grama, e ela via a grama tantas vezes, e ela começa a ter experiências e ela acha que o mundo é
todo perigosíssimo, porque a mãe não permitiu que ela vivesse, que ela tivesse As experiências, suas próprias experiências. Exatamente. E como que é no seu consultório ver toda essa nuance, porque a gente vê profundamente aquilo que eles relatam, né, de forma superficial, e eles querem resolver com algumas pílulas, né? Porque o Impossível. psiquiatra, ele tá muito ligado à medicação. E tem pacientes que desistem do tratamento porque eles querem ir pelo caminho mais fácil, que já é também uma infantilização. Sim, super. É porque, assim, também o que eu vejo? Inclusive hoje aconteceu algumas vezes. Os pacientes falaram assim, falei, o seu caso é terapia. Não gosto de acessar essas coisas e eu vim aqui pra tomar remédio. Aí eu falo, só que o remédio pode até amenizar isso que você tá sentindo. Ele vai mexer, vai aliviar a sua angústia, talvez ele melhore um pouco da sua irritabilidade, ele vai ajudar a melhorar a sua tristeza, posso induzir a ajudar a melhorar o sono. Mas o cerne da questão, aquilo que está te adoecendo, vai continuar ali. Então você está se entorpecendo. Porque tirando Gente, o eles medicamento. falam isso pra você? Não quero terapia? Não. Não quero mexer com isso. Aí eu falo, vai continuar ali, vai ser aquela roupa suja que vai mofar e que vai continuar atormentando a sua vida. Você precisa chegar lá, pegar, olhar para aquela roupa, cuidar dela, para você realmente conseguir fazer uma cura, né? Exatamente. Então, pensar de forma diferente, isso é processo. As pessoas querem tudo muito rápido. E essa rapidez também te tira da zona do pré-frontal, novamente, que é o adulto que tem. O que é o seu eu? O seu eu é o seu adulto do pré-frontal desenvolvido. Então, quando você não tem ele, para onde você recorre? Para o sistema límbico, que é luta e fuga, que está relacionado a todas as emoções primitivas e instintivas. Então, você vai continuar repetindo padrão de relacionamento, você vai continuar repetindo perdas de empregos de formas erradas, tratando pessoas, tendo problema com relacionamentos de todos os tipos, ou seja, essa medicação... A causa tá ali, né? A causa está ali. Então, as pessoas não estão querendo porque é processo. E aí, a gente tem um outro problema, Isso, né? é principalmente nos casos de transtorno de personalidade, que eu falo, gente, mas o meu medicamento, literalmente, ele vai te entorpecer, ele vai aliviar um pouco a sua vida, mas você vai continuar mantendo os mesmos padrões e cometendo os mesmos erros. E a vida vai continuar dando errado. E vai precisar sempre... E vai sempre se colocar de vítima, dizendo que que a vida é injusta com ela. E que nenhum medicamento resolve. Aí eu falo, porque nenhum medicamento vai resolver pra você, meu amor. Você precisa se olhar. Ai, muito obrigada por você ser a nova geração de psiquiatras que verdade. levam para a terapia. Dr. Manuel Vicente, acho que é aquele famoso, né? Ele tá bem famoso, psiquiatra. E ele fala assim, se não estiver fazendo terapia, eu nem atendo. Mas é tipo isso. Pra todos. Eu falo, não, mas eu não quero fazer terapia, eu não gosto. Eu falo assim, tudo bem, mas eu vou fazer a minha parte de te encaminhar. Aí Isso aí. Eu falo, se você vai ou não, aí vai da sua consciência, mas a minha parte profissional eu tô fazendo e eu estou tranquila com isso. Parabéns, né? Demais. Ela, de verdade. A cara dele. Eu passei por isso. Ele vem entorpecer a cara dele, gente. É muita emoção, sabe? A gente tá ajudando. Brincadeira, gente. Olha pra ele se é verdade, porque ele aproveita pegar essas partes pra dar uma choradinha. Eu choro no banheiro. Chora por dentro. Me parece que a gente teve uma geração que tratou muito duramente seus filhos. E aí depois veio uma geração que falou assim, não, eu não vou se comportar como... Eu não vou criar traumas neles. E aí criou mais. Mole demais. Nossa, real. Não é? Vocês não percebem isso? Que eu acho que é uma ruptura geracional. Ou a pessoa imita ou ela faz totalmente o oposto. Eu vou ser totalmente diferente do meu pai. Ou dos meus pais. Ele vai ser meu amigo. Acabou, gente. Acabou o papel dele de pai, que é orientar, conduzir, colar ele, não, vai ser não. E isso é necessário. Você sabe que é necessário, até espiritualmente é necessário. Senão, gente, não tenha filhos. Não tenha. De verdade. Aí a gente tem o quê? O bebê reborn. É isso que eu ia te perguntar. É o mesmo fenômeno, Daisy? Tá dentro dessa... acho que tá dentro desse bloco, né? Tá dentro desse bloco. Porque
o pai e a mãe dessa nova geração, eles não estão criando os filhos, eles estão punindo os próprios pais inconscientemente por aquilo que eles acharam que doeu. Uau! Choquei. Chocada, né? Pensei agora aqui. Porque, de fato, não é sobre criar o seu filho, é sobre punir o meu pai Só e minha que mãe. quem é Vou que tá mostrar sofrendo, pra minha né? mãe, As consequências vou estão mostrar chegando pra a minha quem? mãe que eu vou criar sem... Melhor. Sem bater, sem reclamar. Filho, você gostaria... Não, seu filho não gostaria porque ele não tem maturidade cognitiva para escolher mais de 3 opções até os 8 anos de idade. Você Deus sabia disso? Até os 8 anos de idade, você não pode colocar 3 opções porque ele não tem maturidade E a cognitiva. respeito de uso de tela? Fui professora já de criança e a mãe chegava e falava, professora, mas ele não quer Até fazer 2 anos atividade. tela. Gente, o que é isso? Ele não quer fazer atividade. Eu falei, é mesmo? E quem que é o adulto da casa assim, só pra eu entender? Uhum. Eu falava isso. Por quê? Porque ele não tem Nossa, que eu faço querer. a mesma coisa. Se ele não tem que querer, quem é o adulto da relação é você. Não, eu atendo paciente que, tipo assim, desrespeitando a mãe. Aí eu tô atendendo e a pessoa tá assim, ó, revirando os olhos. Igual Aí a mãe do lado. adolescente. E a mãe, assim, com temor ao filho. Aí eu falo, senta direito, levanta, respeita a sua mãe, para de revirar o olho que você deve estar precisando de ir no oftalmologista e se comporta. Muda totalmente. Muda totalmente. Aí ela falou, aí a paciente saiu, doutor, eu nunca vi ela assim. Eu falei, porque ela tá implorando pra você Dar limite. dar limite, o que você nunca deu. Ela vai me xingar, eu sou a pior médica do mundo, eu sou uma não sei o quê. Não importa, eu tô fazendo o papel. Aquilo que a gente acredita, né? Isso. A gente tá de consciência limpa. Eu também sou assim. Isso. E assim, o quanto que é importante pra criança você realmente deixar com que ela seja criança, né? Exatamente. Dando esse Ser limite. cuidada. Exatamente. Porque ser cuidada Ser também direcionada. é dar dar direção, limite. dar limite. Porque isso é entender o que eu posso e o que eu não posso. É seguro. Imagina, se você tem o limite, você sabe, eu posso ir até aqui. Até aqui é seguro para mim. Isso Então, aí. isso não é tipo assim, nossa, o limite, então minha mãe não deixa eu fazer nada. Não, essa é aquela questão daquela segurança que te traz, né? Não uma bolha que te livre de tudo. Mas de te falar até aqui você pode ir, se não, não. E aí não é muito interessante, porque esse comportamento aí é o mesmo que está indo para o mundo corporativo. O líder não pode falar nada, que tudo é assédio, que me senti coagido. Isso não é justo. Nossa, eu tô trabalhando muito. O tanto de gente me pede que eu atestado por conta disso. Aí eu falo, porque ele falou tal coisa comigo. Eu falei, mas o seu chefe não é pra ser o seu amigo. Exato. Eu falei, em que ponto ele foi desrespeitoso com você nessa frase que você me disse? Nenhuma. E você está trabalhando para uma empresa, você está sendo contratada para prestar um serviço. Então, assuma a sua postura de funcionária. Exatamente. Isso. Eu tenho pacientes, assim, os mais novos, né? Desculpa a sua geração, tá, amiga? Mas a sua geração, ela tá problemática. Você é um privilegiado, tá? De ter feito terapia por muitos anos, ter buscado ajuda. Porque, de fato, eles acham... Aí eles começam a se sentir vítimas sem ser, porque não é real o que eles reclamam. E aí, quando eles estão reclamando do líder ou do chefe, ou até das regras do corporativo, eles acham que aquilo é castração. Gente, é aluno indo reclamar na diretoria que a prova tá difícil. Meu Deus. E os pais indo na escola. Sim. Não cobrou isso pra meu filho. Sim. Eu tenho... Cleito, já vai anotando aí, hein, pros seus filhos, hein? eu tenho parentes, né, tios que são professores e tal, e aí eles falam desse dilema, né, de que, tipo, ela às vezes passa uma prova que não é complexa, né, ali eles quando eles ainda acham que é difícil, e aí eles vão na diretoria e eles reclamam, e o pai muitas vezes sai em função do filho. Esse é o problema, gente. E aí a gente vê alguns fenômenos sociais, por exemplo, a busca por um salvador. Né? Que é o vitimista. Por que ele tá buscando o salvador? Tipo, ele tá em busca do salvador. A gente acha que uma pessoa vai resolver nosso problema. E às vezes é um político, às vezes é um artista. Às vezes é um pastor. Às vezes é um pastor. Que aí então, a gente vai pra outro, um psiquiatra. Então, no final das contas, a gente tem esse fenômeno de pessoas que hoje procuram a salvação numa pessoa
em alguém que diga pra elas o que elas têm que Mas fazer. é isso, é infantilização. Não assumir responsabilidades. Só que essa Transferência. infantilização, ela é mais sutil. Porque uma coisa é eu chegar aqui e usar chupeta, tá escancarado. Outra coisa é eu não ter pensamento crítico. Mas é exatamente. Mas E não é ter isso aí. pensamento crítico também é uma forma de se infantilizar. Só que as Total. pessoas não se enxergam dessa forma. Eu dava aula e os alunos falavam assim: ah, você não quer trocar? Eu vou falar com meu pai vai vir aqui na escola. Aí eu falava assim: pode mandar. Não tem problema não tenho medo do seu pai. Ele nem é meu Exatamente. aluno. Falava bem assim, ele não é meu aluno, quem é meu seu aluno é você. Falava bem assim. Então, assim, são pessoas que vivem muito no presente, não tem mais perspectivas de futuro, não pensa no futuro, gente. É um imediatismo, essa E é questão uma- artificial. Uma eterna zona de conforto. É. Sabe? Você sabe que a gente tem depressão pós-viagem, né? Não sei se você já sentiu isso. Que a gente viaja. Aí quando você volta, dá uma preguiça, tipo assim, nossa, minha vida é isso aqui. Mas eu sempre trouxe No último dia da viagem, eu sempre planejo me mudar pra aquele lugar. E se eu morasse aqui? É. Aí eu começo a ficar meio que calculando, aí eu volto depressiva. Eu sempre falo que é depressão pós-viagem. Mas a gente vai perceber que se aquilo fizesse todo dia, aquilo seria rotina, aqui também não seria prazeroso. Sim. E a vida é esse movimento de estar difícil às vezes, de aprender a lições. E vai ter os momentos de conquista. Gente, é tão gostoso conquistar. Você se esforçar, passar numa prova, num concurso, ou passar em qualquer coisa que você desejou. Isso é adulto, é gostoso ter essa dopamina. Super. Não essa dopamina fácil de uma chupeta que diz que é uma dopamina super rápida. Que você sente mesmo um conforto gostosinho. É uma Será? coisa horrorosa. Eu fui dar uma lida, né, amiga? Nos Jesus pesquisas. amado. Eu nem pego. Porque eu vai também- que eu goste. Eu só penso no meu dente, gente. Essa Imagina paranoia eu- do dente. Exatamente. E aí, ainda dá faringite, né, amiga? Misericórdia, gente. E aí diz que dá uma dopamina rápida, sim, porque é um problema da fase oral. Uau. Mas a gente tem vários problemas da fase oral. A gente tem a compulsão alimentar, a gente tem o cigarro lá, eletrônico. Uau. A gente tem o álcool, que também tá dentro desse mascarar da fase oral. Eu vou fazer uma pergunta assim de leiga. A fase oral também tem relação com essa questão de compulsão alimentar, não? Tem. Tem? Sim, porque ela tá dentro do conforto. Quando que a mãe pega a criança? Que ela Amamentar? grita. Quando ela chora, Ela querendo chora que ela mamar. e a mãe não pergunta e nem vê, ela só dá a mamadeira. Uau. Entende? Então, assim, o que ficou registrado aí no cérebro? Uau. Toda vez que eu vou comer, a minha mãe me pega. Então, tá associada a um afeto de acolhimento. Isso é compulsão alimentar. Uau. Gente. Surreal, né? Sim. Eu... O que foi? Você tá tendo muitos insights? Não, é porque... Desde você para 2 horas, semana que vem. Deise, por favor, né? Eu tô precisando amadurecer. Não, mas Coisa linda. Parece. Enfim, eu lembro Tá com muito das cheio de- feridas da infância. Ah, é As meu feridas da carro-chefe, infância vem amiga. muito na minha Feridas da cabeça. infância é meu carro-chefe lá no consultório. E Viu como que é importante, Inclusive, amigo? vou comprar aquele livro, As 5 Feridas da infância, Aham. assustador, eu tá? li ele. Eu Fui faço meus comprar pacientes. ontem e É. por conta de você. Ai, obrigada, você vai amar. Juro. Eu tenho 3 ferramentas baseadas nos estudos da criança, das 5 feridas da infância, porque está relacionado à primeira e à segunda infância, que é até os 7, 8 anos de idade. Então, Uau. todos os nossos transtornos estão ali dentro. Estão dentro. Então, inclusive, os padrões de abuso, os padrões de relacionamentos que as pessoas têm, tóxico, tá tudo dentro dessas 5 feridas, porque essas 5 feridas estão relacionadas ao seu comportamento. Uau. E aí a gente descobre a dor original. Te admiro. Vocês querem o quê? Eu quero que eu saia? Eu posso deixar esse momento aqui. E como é que intervém, gente? Como funciona a intervenção nesse Eu caso? acho Vamos que- primeiro, no caso de uma criança adultizada, existe um ponto de não retorno ou sempre há possibilidade? Eu acredito que nunca é tarde pra gente intervir. Então, que nem o tabagista, não vai...
apesar de que dá pra voltar atrás e ressignificar algumas coisas, mas por mais que tenha tido muita destruição, sempre tem um ponto que vai ser valoroso a pessoa, ela buscar ajuda e a gente recomeçar. né, E aí a Daisy? gente tem a neuroplasticidade. A gente não pode esquecer que o nosso cérebro depois dessa descoberta, acho que tem uns 15 anos essa descoberta da neuroplasticidade, você é capaz sim de formar novas conexões neurais Perfeito. para que você saia daquele trauma que te traz dor. Então, assim, nunca é tarde. Nunca. Nunca é tarde, o que para se sonhar. Vou cantar aqui, gente, um momento de louvor agora. E a mesma coisa pro adulto. Tem como Eu intervir. tô falando de Sempre. adulto. Não, Porque dos o dois. adulto Dos é dois. pros dois, os dois. A criança, ela vai, quanto mais cedo colocar, melhor. Mas, por exemplo, esse caso, né, que repercutiu aí durante essa semana, aí o Hipólito Silva, né? O Iago e Hipólito. Que foi preso, inclusive foi preso. E aí eu fui ver o caso da Carlinha, Carlinha, né, a menina? Gente, que dó, né? E aí, que dó daquela menina. Mas e a mãe Princesa. estava em todos os filmagens. Então, assim, é que algo bizarro. assustador. O que passa na psique dessa mãe que ela não percebia que aquilo era um abuso, que era uma exploração? E essa criança que nova daquele jeito, antes dos 16 anos, estava colocando silicone para dar mais Ítalo engajamento. É o Ítalo Santos. Ítalo Santos, pois é, parece que tentaram entrar na casa dele e tal. E aí eu acho que esse trabalho, o que a gente está fazendo aqui é a nossa parte social. É o que a gente tem que fazer. É dar informação com pessoas especializadas, não é opinião. Sai desse lugar de opinião, vá atrás. Essas questões de saúde mental tem que ser com especialista. E eu falo até na questão de, então, tanto com terapia, né? Então, psicanálise, TCC, você buscar ensinar a criança estratégias para se regular de acordo com o que ela consegue, né? Ensinar sobre respiração, coisas para se acalmar. E eu acho, assim, muito papel da mídia, que acaba incentivando tanto a infantilização do adulto para continuar sendo o filhinho da mamãe, não ter responsabilidade, ficar naquele mundo artificial de likes e tudo mais, quanto da criança, de você ver no TikTok, começar a deixar ela mais sexualizada nesse quesito. Essa contranarrativa da mídia, das redes sociais, eu acho que deveria ser implicado a ela de mudar padrões, né? Começar a mostrar ela como numa responsabilidade social, mostrar a importância de você, do limite, do tempo certo para cada coisa, de como é admirável você ser um jovem com responsabilidades, mas não aqueles coaches mirins, né? Isso, mas sim. Que é outro exagero. Isso, tudo na sua pastor idade mirim. certa, tudo na hora certa, exatamente. Então eu acho assim que deveria mudar, inclusive, a parte das redes sociais, de valorizar mesmo essa Conteúdo, autoconsciência, né? o conteúdo, fazer terapia, procurar ajuda porque Pra gente amenizar, né? Exatamente. Porque as redes sociais, elas têm um papel, essas empresas de redes sociais, e elas não são penalizadas por isso. Mas no próprio Exatamente. vídeo do Fel, que ele começa uma rede social do zero. Do zero e mostra E começa um algoritmo, mostrando, né? ele começa a contornar o algoritmo ali com palavras, tal, palavra-chave. E rapidamente a rede social dele é inundada de imagens, né, de crianças sexualizadas e tal. Isso mostra que as redes sociais, elas muitas vezes não têm esse compromisso. Então, eles Entendeu? deveriam ser implicados a fazer uma contranarrativa para tentar salvar a sociedade, gente. Porque Mas aí é que tá, né? O quanto que isso é interessante pra eles, uma vez que Lucrativo, isso não vende, entendeu? né? Porque Por isso que eu sexo é um acho que os mercado... órgãos públicos deveriam estar implicados nisso. Agora já está em tramitação na Câmara, né? Já foi aprovado no Senado. Agora a Câmara está debatendo justamente, né, a regulamentação, né, para lidar justamente com essa questão, talvez até penalizar as redes sociais, principalmente por conteúdos infantis que forem desse cunho, né? Mas eu acho que também vale a pena a gente
eu acho que também, mais uma vez, né? As autoridades têm um papel, o Estado tem um papel, a escola tem um papel, para quem tem alguma religião, a igreja, né? O templo tem um papel. Mas os pais, eles não podem se eximir dessa responsabilidade de ser pai, porque no final das contas... É lá que acontece tudo, né? Isso. Primeiro O que... problema tá aí. Primeiro que o muitas problema vezes todo, o porque abusador... tudo tá lá. Muitas vezes o abusador tá dentro de casa, Sempre é. Super. na maioria das vezes, e quando você permite também que a criança ela esteja nas redes sem nenhum tipo de controle... Vistoria? Cara, se fosse fisicamente, você não ia deixar a sua criança de qualquer jeito, em qualquer lugar e de qualquer forma. Até 2 anos é tela 0, se eu não me engano, de 2 a 5 anos é 1 hora com supervisão. Com supervisão. E isso aí. depois aumenta para 2 horas com supervisão. Com supervisão. Gente, daqui você pode ir pra Praça da Sé. Pra qualquer lugar. Exatamente. É como se eu vi, né, uma especialista falando que você deixar livremente uma tela é como se você deixasse a sua criança dentro de uma praça, tipo a Praça da Sim. Sé, que tem de tudo ali, sozinha, sem proteção nenhuma. Isso é deixar o seu filho sozinho na rede social. Gente, mas eu já tive pacientes que tentaram se matar porque teve um grupo nas redes sociais que estavam planejando porque estavam frustrados com tal coisa do pai. E elas tinham as instruções de tomar remédio, de fazer isso. Isso aconteceu comigo. Tipo assim, com pacientes meus. Então, assim, é algo muito problemático. Eu tenho outras pessoas que têm... eu sou mais introspectiva, não gosto de fazer amiga. Minha amiga é de outro país. Gente, quem é essa pessoa de outro país? O que essa pessoa gosta? É uma pessoa, E se é que realmente é uma menina? Será que não é um homem que tá tentando chegar e assediar? Que é o que meu pai sempre falou. Cuidado, porque a rede social, a mídia, as redes sociais não tem cara e geralmente o vilão vai estar de cordeiro, né? Com certeza. Ele nunca vai se apresentar como um abusador, né? E aí você vê um adolescente revoltado com a mãe, querendo fugir da escola, provavelmente alguém orientou. Gente, super. Alguém orientou isso por trás. Esse assunto, gente, rende... Ele rende horrores, muito. A né? gente poderia ter feito só de um ou só de outro e teria muita coisa para falar. Mas a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo é curto. E aí eu queria começar, doutora Ana, o que você deixa, né, de reflexão aí, depois de todo esse bate-papo, de toda essa conversa, de toda a sua expertise na área, o que você deixa pra galera que tá nos acompanhando nesse episódio? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, vocês são pessoas que eu admiro ainda mais agora. E a minha dica é que nós consigamos respeitar e viver cada fase da nossa vida, né? E que nós tenhamos a responsabilidade social naquilo que estamos inseridos. Então, pais sejam pais, filhos permitam-se ser filhos e pais permitam que seus filhos sejam filhos, para que cada um esteja na sua função e que a sociedade caminhe de forma adequada como tem que acontecer, né? Fala aquela frase linda da potência. Frase, tá. Eu tinha visto uma frase muito interessante que fala: infantilizar o adulto é negar-lhe potência. Adultizar a criança é roubar-lhe a potência. É exatamente isso. Porque as fases de desenvolvimento, elas são lindas sendo construídas e aproveitadas na sua fase. Total. Então, quando você é adolescente, aproveite a sua fase de adolescente. É o friozinho na barriga, a gente vai ficando 40 a mais, não tem mais friozinho na barriga. Você não sabe o que a gente fica querendo friozinho? Não tem. O friozinho na barriga é o boleto. Então, assim, tá dentro dessas fases de desenvolvimento, aproveitando e o cérebro construindo tudo aquilo que tem que ser construído em cada fase. É lindo quando você vê uma senhora de mais de 60 anos curtindo os seus 60 anos. É isso. De ver um adulto ficando feliz de ter a vida de adulto, de pagar suas contas, sair da casa do pai. É bonito ver. Eu não sei o que está acontecendo. E aí eu também quero deixar uma frase antes que você me peça, que eu sou assim rapidinha mesmo, né? Adultizar a criança ou infantilizar o adulto é manipular o que há de mais sagrado na vida, que é o tempo emocional. Amém. É você cortar esse tempo emocional e você não ter a oportunidade de ser criança ou adolescente na sua fase de adolescente ou criança. E você ser adulto e não aproveitar a sua parte de ser adulto. O quanto que é bom
ter a sua casa, o seu momento, as suas regras, né? Como que você tá, amigo? Saiu da casa de mamãe. Agora Ele mora saiu da sozinho. casa de mamãe, agora ele tá na fase de adulto, pagando suas próprias contas sem ninguém pra falar, lava o copo. Uau. É isso. Deu seu recado? Acho que eu dei, acho que eu acho que independente de se é o adulto infantilizado ou se é a criança erotizada, é roubar o tempo mais sagrado, que é o tempo emocional. É isso. Talvez o dilema da nossa geração esteja justamente em entender que a maturidade não se impõe e a infância não se apressa. Quando a gente apressa o desenvolvimento de uma criança, a gente está roubando o direito dela de experimentar uma vida com leveza. E quando a gente nega a maturidade, a gente não está se permitindo sermos os protagonistas das nossas próprias escolhas. Esses dois dilemas que a gente debateu aqui, aparentemente eles são opostos na forma, mas eles vêm de uma mesma raiz, que é justamente o desequilíbrio nas referências, nos afetos e até mesmo nas pressões que nos rodeiam. Talvez o caminho de volta que nos leve para o eixo seja justamente entender que cada fase tem o seu tempo. A gente entender que a criança tem que ser criança e que a gente precisa ajudar o adulto a se tornar inteiro, mesmo que a gente precise revisitar as feridas e recalcular as rotas. Ser adulto não é deixar de brincar. Ser adulto é aprender a cuidar de si, a cuidar do outro e a cuidar da vida que a gente aprende a construir ao longo do tempo. A gente quer que você seja muito feliz. A gente quer que você estabeleça boas relações. Mais que isso, a gente quer que você tenha relações saudáveis. Porque relações saudáveis sempre geram melhores resultados. A gente agradece muito a sua companhia, a gente agradece muito a sua presença e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.